Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? Vamos falar sobre cinema hoje, né? Mais uma vez, né? Estamos aí no dia 11 de agosto de 2024, só para constar, né? A data desse vídeo e vamos falar do que está rolando aí no cinema de estreias, né? Nesse fim de semana. E hoje eu quero trazer uma coisa muito, muito, muito especial, tá? Vou falar só o nome que vocês já vão entender o quanto é especial esse filme. É um filme do diretor Ken Loach. Quem não conhece o Ken Loach? Quem não conhece o Ken Loach, tá? Ele é um diretor de cinema inglês que faz filmes com uma temática social muito forte, tá? E os filmes dele são muito, muito, muito bons sempre, tá? Então, tipo assim, quando aparece, tem filme novo do Ken Loach, para tudo, vamos lá ver o Ken Loach, né? Como futuramente vai ter o próximo filme do Woody Allen também, para tudo, né? Vamos lá ver o Woody Allen, né? É desse diretor de para tudo, né? Vamos lá ver, tá? E esse filme do Ken Loach que está estreando nas telonas agora se chama O Último Pub, tá? E ele tem uma temática bem interessante, vou ter que dar spoilers aqui, né, para conversar com vocês sobre o filme, tá? Mas o que que o filme faz? Ele vai juntar dois universos, tá? De dois grupos, né, de duas sociedades, dois grupos de pessoas ali que passam por dificuldades enormes, né, no mundo atual. E que grupos seriam esses? O primeiro grupo seriam de mineiros, tá? De ex-mineiros, né, que moram em cidades operárias, né, no interior da Inglaterra, cidades operárias onde as minas foram fechadas, né, e que entraram numa decadência econômica terrível e todo mundo passa por uma penúria econômica desgraçada, né, num dos países mais ricos do mundo, como o próprio protagonista do filme diz, né. É, e o que que acontece? Esses locais, entendeu? Eles estão tão desvalorizados, mas tão desvalorizados que você pode vender as casas, né, desses locais por preços baixíssimos, né? E aí uma empresa do Chipre compra algumas dessas casas da vizinhança, né? E acaba alugando essas casas, né? Vejam bem, para famílias de refugiados da Síria, né? Que também estão passando, né, por outra perrengue desgraçado no seu país, estão fugindo de uma guerra, né, para não morrer, esse negócio todo, né? E aí de repente você vai ter essa comunidade de ex-mineiros, né, completamente decadente, completamente pobre, vivendo praticamente numa situação de miséria, tendo que conviver com esses refugiados sírios. É claro, né, obviamente, que você vai ter situações aí de enorme preconceito, de enorme racismo, de enorme estranhamento, né, que a gente vê na Europa, né, sobretudo na Inglaterra, né. E no meio de tudo isso, né, você tem um casal ali, ou ex-casal, vamos dizer assim, né, que é interpretado, que o marido é dono de um pub, né, que a única fonte de renda dele ainda são as pessoas que vão tomar uma cerveja, os ex-mineiros que vão tomar uma cerveja lá no bar dele, né? E ele tem uma ex-esposa, e essa ex-esposa ela gosta de fazer serviços comunitários, ela gosta de ajudar as pessoas que estão em dificuldade. Ele meio que ajuda essas pessoas também, junto com a ex-esposa, meio que não ajuda, coisa e tal, né? Ele poderia se dedicar mais, né? Mas você vê que ele é um sujeito também de boa índole, né? Ele é um camarada de boa índole, né? O nome dele é Toby, um negócio assim, não me lembro. Eu confesso a vocês que não guardei nem o nome dos personagens, nem do elenco, tá? Mas o nome dele é Toby, alguma coisa assim, tá? O Toby ou Tony, alguma coisa assim, tá? E aí o que que acontece? Assim que os refugiados sírios chegam, né, eles já são hostilizados pela vizinhança, né? São fortemente hostilizados pela vizinhança. E uma das refugiadas sírias, que se chama Yara, ela fotografa, né, essa hostilização e um dos moradores acaba quebrando a câmera dela. Vai ser a partir daí, né, que o dono desse pub e essa refugiada síria vão começar a se relacionar, tá? Vão começar a criar um vínculo de amizade, né?
porque esse dono desse pub, ele conhece um lugar onde se conserta câmeras fotográficas, né? E nos fundos do pub dele tem uma sala que já está fechada há 20 anos, né? Que era um espaço assim comunitário, um espaço para aquela comunidade ali, né? Por exemplo, a festa de casamento de um amigo dele de infância foi feita ali. É, era, vamos dizer assim, a oficina também do pai dele, que era fotógrafo, né? Que fotografou toda a situação de penúria desses mineiros, né? Como era a vida deles quando as minas estavam funcionando e como a vida deles foi piorando à medida que as minas foram fechando, as greves que eles fizeram, né? E tudo isso estava registrado fotograficamente, né? Nessa sala, né? Você tinha várias fotografias na parede, né? Do pai dele, que era fotógrafo, né, que era repórter, fotógrafo, né, nessa sala, né, e aí essa refugiada síria Yara, que tem a câmera, ela vai se interessando por aquela história daquela comunidade também, vai se interessando também pelo fato do pai dele ter sido um fotógrafo, esse negócio todo, né, e os dois vão se aproximando cada vez mais, né. Vai haver um núcleo ali de amigos, né, de frequentadores do pub, né, e amigos do dono desse pub que são extremamente racistas, que são extremamente odiosos, né, e eles queriam, porque queriam fazer uma reunião, né, nessa sala antiga dele, né, para poder discutir o que fazer, né, para expulsar, né, esses refugiados sírios, né, e ele passou a se negar categoricamente a fazer isso, né, porque ele dizia que era cheio de... que a sala estava... Ele começava a dar umas desculpas, né? Dizendo que a sala estava toda entulhada, que a fiação e o encanamento estavam ruins, estavam mesmo, né? Mas ele não queria que aquele espaço do pub virasse uma manifestação de ódio público. A gente percebia claramente isso, né? Só que também, né, ele também não estava muito afim também de ajudar a comunidade, né? Ele também não queria também abrir o pub para ajudar a comunidade, quer dizer... porque a própria ex-esposa dele também falou, pô, vamos fazer esse espaço aqui de trás um lugar para a gente distribuir refeições para as pessoas, tanto os refugiados sírios quanto as pessoas pobres. Aí ele também acabou meio que ali ficando meio que ressabiado com isso, esse negócio todo, bababá, né? Só que aí aconteceu um grande ponto de virada, né, na vida dele, que foi o seguinte, que a cachorrinha dele, né, porque ele era um cara que estava com tendência de se matar, né, em anos anteriores, né, e na hora que ele foi entrar no mar para poder nadar até bem no fundo e morrer afogado lá, né, apareceu uma cachorrinha na praia, né, e ele entendeu que aquela cachorrinha significava uma nova chance para a vida dele. O problema é que a cachorrinha acabou morrendo, né, acabou sendo devorada por pitbulls, né, da vizinhança, né, e aí ele ficou muito traumatizado com aquilo. E na hora que ele ficou traumatizado com aquilo, né, essas refugiadas sírias, né, acabaram indo, né, levar uma comida para ele, coisa e tal, né, e é aquela coisa, né, os próprios mineiros, né, na época que faziam a greve, né, eles tiveram alimentos cortados pelo governo, eles fizeram uma espécie de mutirão, né, para poder se alimentar nos dias de greve. Então o negócio era se você reeditar aquela coisa, né? E eles acabaram reeditando isso, né? E acabaram pegando esse fundo desse povo para distribuir alimentos, né, para as pessoas, né, no final das contas, tá? Eu poderia falar de outras coisas do filme aqui, mas eu contaria a história até o final, gente. E o que acontece? É claro que esses caras que eram mais preconceituosos, que frequentavam o pub, que eram caras mais racistas, coisa e tal, não gostaram nem um pouco de ver aquilo, né? Aquelas comidas sendo servidas, né? Mesmo que fosse também para as pessoas mais pobres. O problema é que ele se alimentava os sírios também, né? E aí, obviamente, eles não vão ficar quietos com relação a isso, né? Eles vão realmente fazer uma tramóia lá para fazer uma sabotagem na parada, né? Mas aí eu não vou entrar tanto em detalhes no filme não, tá? Até porque o filme depois ele vai ter uma espécie assim de plot twist no final, vai ter um ponto de virada ali no final, tá? Que, vamos dizer assim, é um filme onde um lugar onde você tem duas comunidades completamente barbarizadas, completamente violentadas, né? Uma pelo fato de serem mineiros que estão vivendo na miséria dentro do seu próprio país, e outra pelo fato de serem refugiados de guerra que precisam
conseguir uma vida nova na Europa e vão também viver com essas pessoas que estão na situação de miséria, né? É muito legal você perceber que, apesar de todo o ódio envolvido que você tinha por parte de algumas pessoas, né, essas duas comunidades conseguiram interagir, conseguiram se entender. E isso foi bem legal, né, desse filme do Ken Loach, porque tipo assim, a gente sabe que existe um preconceito muito enorme, né, contra imigrantes, né, estrangeiros na Europa, né? Mesmo que a Europa tenha invadido esses lugares, né, no processo imperialista, mesmo que a Europa tenha provocado todas essas desgraças que levaram esses países à situação de guerra, onde essas pessoas nativas desses países agora precisam da Europa para sobreviver, né? A gente sabe de tudo isso, né? Mesmo assim, os europeus ainda tratam com muito preconceito e com muito ódio esses imigrantes estrangeiros. A gente sabe claramente disso. Os europeus foram lá, tocaram terror na terra dos outros, né? Esculhambaram com a terra dos outros, né? E agora os outros precisam fugir de lá para poder recomeçar a vida na Europa e são barrados, né? Ou seja, isso é uma tremenda de uma sacanagem, tá, que o imperialismo capitalista fez no mundo, né? Isso tem que ficar registrado aqui, tem que ser falado aqui. E o Ken Loach está denunciando isso, tá? Só que aí ele consegue ser inteligente ao ponto de mostrar o que? Dentro da própria Europa, dentro do próprio país dele, que é a Inglaterra, você também tem pessoas que são vítimas desse sistema capitalista, né? Então não adianta nada, entendeu? Você ser preconceituoso e racista com quem está vindo de fora, se dentro do teu país você mesmo também está sendo tratado que nem um cachorro sem dono. Entendeu? E aí você vai ver essas duas comunidades que são vítimas desse sistema todo, que são vítimas dessa coisa toda, desse sistema capitalista, desse imperialismo todo, entendeu? Que são uma europeia e outra asiática, né, lá da Síria, lá ali do Oriente Médio, coisa e tal, né? Elas tendo que se unir, né, para poder sobreviver às agruras que esse sistema está fazendo, as agruras que esse sistema está fazendo contra elas, né? Então é bem interessante como o Ken Loach ele mostra, né? O estrangeiro, o imigrante é o outro, tá? Você tem estranhamento, você tem preconceito contra ele, mas no final das contas os dois grupos têm uma coisa em comum, que é ser ferozmente explorado por esse sistema aí, serem ferozmente vilipendiados, serem vítimas desse sistema que está acontecendo aí, tá? E a única forma que eles têm de diminuir um pouco esses impactos negativos desse sistema é se unindo, acabando com esse preconceito todo, com esse ódio às diferenças e reconhecer as diferenças e se unirem, tá? E o filme mostra isso de uma forma muito bonita, apesar do filme denunciar que o ódio, entendeu, que existe no mundo hoje é enorme, tá? E essa escalada de ódio, ela tá extremamente perigosa para o nosso mundo. Ela pode levar a uma terceira guerra mundial. Acho que a gente está muito perto de uma terceira guerra mundial por causa de tudo que está acontecendo. E se toda essa escalada de ódio, se toda essa escalada de extrema-direita não for detida, eu particularmente não vejo muito futuro para o nosso planeta, não. Eu estou sendo bem sincero aqui, tá, gente? Vocês sabem que quando toco nesses assuntos, eu falo mesmo o que eu penso, tá? E a gente precisa realmente pensar um pouco nisso. E o Ken Loach é um cara que bota a galera para pensar. É um cara que bota a galera para refletir. E os filmes dele são super, hiper, ultra foda demais, tá? Então, isso é um programa obrigatório para você. Vai procurar ver O Último Pub, tá? Vai ver esse filme. A sala ontem estava lotada, né? Fim de semana com a estreia do filme, tá? Mas procurem esse filme para assistir, O Último Pub, tá? Aqui no Rio, a gente já sabe, né? Aqui no Rio passa no Estação Net, tá passando no Estação Net Rio, tá? E eu acho que também tá passando lá no Cine System de Botafogo, tá? E imagino também que em outras salas. Mas hoje em dia, gente, é muito fácil de você saber, né? Como onde um filme está passando. É só botar lá na internet, no Google, né? Que já diz as salas e as sessões onde ele está passando em vários lugares, né?
Então, gente, não deixem de procurar esse filme para assistir, O Último Pub, tá? É um programa obrigatório e essencial e vale muito a pena assistir. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende, e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.